Ataques de vereador de Russas contra deputadas estaduais do PT provocam dura reação na Assembleia Legislativa. Vereador Maurício Martins corre o risco de ser expulso do Partido dos Trabalhadores. As informações agora de volta aqui no Jornal Alerta Geral, o repórter Carlos Alberto. Pegou mal e gerou indignação a agressão verbal do vereador Maurício Martins do PT de Russas contra as deputadas estaduais Juliana Lucena, Larissa Gaspar e Jô Farias, também filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Martins acusou em pronunciamento na Câmara Municipal as deputadas petistas de venderem ilusão e agirem como lagarta encantada que aparecem só no Dia Internacional da Mulher. Segundo ele, ao se referir às 3 mulheres parlamentares, abre aspas, aí botam um palco no meio das praças e vão mentir, fecha aspas. A Secretaria das Mulheres do PT repudiou os ataques do vereador e a executiva municipal do partido em Russas foi convocada para deliberar sobre a suspensão da filiação e a instalação de um processo de expulsão contra Maurício Martins. A reação das 3 deputadas estaduais petistas foi à altura do desequilíbrio verbal do vereador. Abre aspas, entendemos que isso é um caso de violência política de gênero, porque é a tentativa de desqualificar a nossa atuação, de menosprezar a nossa condição de mulher mandatária de um cargo político, fecha aspas, disse a deputada estadual Larissa Gaspar. Abre aspas, a gente lamenta profundamente que a gente tenha que estar todo dia lutando, todo dia batendo na mesma tecla para reduzir essa desigualdade. A gente só quer respeito e igualdade de gênero, completou Jô Farias, ao pedir o apoio dos colegas parlamentares contra os ataques. Segundo a deputada Juliana Lucena, a agressividade do vereador Maurício Martins expõe o machismo e o sexismo, que ainda é muito alicerçado na sociedade, inclusive nas casas políticas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o vereador Maurício Martins corre sim o risco de ser expulso do Partido dos Trabalhadores pelo tom da agressividade. Para alguns, Maurício Martins foi infeliz, mas foi imprudente, Beto Almeida, porque ficou caracterizada a agressão, ficou caracterizado o preconceito, palavras descabidas e postura que depõe contra quem exerce mandato concedido pelo povo nas urnas. Luciano, o segundo caso, vamos dizer assim, em tão pouco tempo, em que vereadores do próprio Partido dos Trabalhadores acabam revelando algum preconceito, uma atitude misógina contra mulheres. No caso desse vereador de Russas, a infelicidade ainda foi maior, porque nós estamos exatamente no mês de março, que é um mês de atividades que faz exatamente o trabalho de realçar as conquistas femininas, principalmente as conquistas femininas na área política, que é uma batalha realmente a representatividade delas nas casas legislativas. Então, a forma como ele se expressou, a agressão, é bom que se diga, foi uma agressão verbal, mas que estampa claramente o preconceito e a visão que ele, como homem, né, tem em relação às mulheres e a participação delas. Chamar as mulheres do PT, as parlamentares, as 3 deputadas estaduais, de lagartas pintadas, é como se elas estivessem ali apenas para emitir encantos e não atuar de verdade. É bom que se diga o seguinte... Pois não, Zé. Outro detalhe também, jornalista Beto Almeida, é que essas palavras do vereador Maurício Martins retratam a intolerância que, infelizmente, a gente acompanha nos bastidores políticos, na vida pública. É uma postura, repito, descabida e que o Partido dos Trabalhadores precisa, sim, adotar uma posição, a exemplo do que já fez no passado contra outros membros que também foram denunciados por agressões contra mulheres. Pois é, no caso do vereador Ronivaldo Maia, que chegou a atropelar uma ex-namorada dele, e lógico que isso também é bom que se diga, cortou na própria carne do PT, porque na realidade lá, para você ter ideia, foi preciso o presidente do diretório estadual, dizendo, entrar para desempatar, porque uma parte do diretório estadual, por exemplo, queria que fosse aplicada uma espécie de punição alternativa e não exatamente uma
a expulsão do vereador Ronivaldo Maia das bases do partido. O Ronivaldo é uma pessoa influente dentro do PT, é muito ligado à deputada federal Luiziane Lins, e houve essa dificuldade. Então eu imagino que com relação ao vereador de Russas, essa dificuldade não vai existir. E a tendência é ele, de fato, ser expulso do partido. Que ele, o Maurício Martins, faça uma reflexão, o mínimo que ele pode adotar neste momento é um pedido de desculpas no mesmo espaço que ele usou para atacar as mulheres. E a minha sugestão Pode ser que se minimize, para o vereador Maurício Martins, Beto Almeida, é que ele passe, pelo menos, a acompanhar o trabalho dessas deputadas estaduais. Não sou porta-voz de nenhuma delas. Por sinal, nem conheço os projetos que cada uma já aprovou, já apresentou na Assembleia Legislativa. Mas, entre as 3 parlamentares, eu quero fazer aqui um registro em relação à deputada estadual Jo Farias, que tem bons projetos apresentados na Assembleia Legislativa, inclusive 2 em relação à proteção das mulheres que sofrem com a endometriose, que é uma doença silenciosa, de diagnóstico mais difícil, mais complicado e que vitimiza centenas e centenas de mulheres no Ceará. Então, esses 2 projetos, vereador Maurício Martins, retratam aí a qualidade, o conteúdo de quem tem preocupação com o interesse da população. Claro que as outras deputadas também têm outros projetos, mas me chamam a atenção porque a deputada Jo Farias é nossa entrevistada aqui no Jornal Alerta Geral. A entrevista vai ao ar nesta sexta-feira, falando sobre a endometriose, uma doença silenciosa e que precisa ser tratada com mais atenção pelo poder público.